Daí, pessoal, tudo bem? Vamos então à nossa segunda videoaula referente à semana 2. Vamos falar um pouquinho sobre as misturas, ok? Bom trabalho a todos. Bom, pessoal, então vamos para a nossa próxima aula, no primeiro ano. Vimos na aula passada os conceitos de substância simples pura, substância simples composta. Então agora a gente vai continuar o nosso estudo das substâncias, falando um pouco sobre misturas, né? O que são misturas? Como a gente falou sobre substância, agora a gente vai ver o que acontece quando as substâncias se encontram, não é? Então aqui duas ou mais substâncias, podem ser puras ou não, né? Que se encontram, chama-se de mistura, certo? Então, como a gente falou antes, na substância pura a gente consegue representar por fórmula, aqui na mistura não tem como representar por fórmula, né? Porque são várias substâncias que estão juntas, né? Também vão apresentar tanto temperatura de fusão, de ebulição e densidade variável, porque cada substância tem a sua própria temperatura, a sua própria densidade, né? E obviamente elas não se mantêm estáveis durante a mudança de estado físico, né? Por exemplo, se eu for aquecer a água com açúcar, então o ponto de ebulição da água é um, o ponto de ebulição do açúcar vai ser um outro, uma temperatura bem mais alta, né? Continuando então, as misturas a gente pode classificar elas como homogênea. Ela apresenta uma fase só, eu olho ela, eu enxergo só uma coisa, por exemplo aqui a água com o álcool, né? Eu só enxergo uma fase aqui, eu não consigo diferenciar aqui onde é que está o álcool, onde é que não está, certo? Aqui no cafezinho a mesma coisa, né? Aqui está tudo, essa mistura eu não consigo diferenciar as substâncias que estão misturadas ali dentro. Aqui tem mais dois exemplos também, né? A massa, né? Está lá misturada, eu não consigo enxergar ali quem é quem, né? O ar também é uma mistura homogênea, eu não consigo identificar as substâncias que estão no ar ali, não é? E as misturas heterogêneas, elas vão apresentar mais de uma fase, pode apresentar duas, três, né, quatro ou várias fases, né, que a gente chama de polifásico, com duas bifásicas, com três trifásicas, com várias polifásicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma bifásica, água com óleo, eu enxergo aqui as duas substâncias que estão fazendo parte dela. Aqui no caso do granito, eu não consigo diferenciar quantas estão aqui, então eu chamo de polifásico, né? Aqui tem dois exemplos de trifásico para vocês, eu enxergo as três substâncias aqui, né? Aqui também eu enxergo as três substâncias, então seria a substância heterogênea, trifásica, certo? Aqui agora uma coisa que a gente vai combinar, né? Por exemplo, o sangue, se eu olhar no microscópio, eu vou enxergar todas as estruturas que ele tem, eu vou dizer que ele é uma mistura heterogênea, não é verdade? Mas se eu enxergar ele assim a olho nu, eu vou enxergar uma coisa só, porque ele está avermelhado, então parece que não é heterogêneo, que é homogêneo. O leite é a mesma coisa, né? Então, desde já vamos deixar combinado assim, a substância homogênea é aquela que a olho nu, sem equipamento, eu não consigo diferenciar as fases, certo? O leite é a mesma coisa aqui, né? Aqui um parênteses aqui no nosso estudo, né? A alotropia. Antes a gente falou em substâncias puras, né? A alotropia é aquele caso onde é que eu tenho o mesmo elemento químico se juntando, né? Formando substâncias simples diferentes, né? Aqui eu tenho o exemplo do oxigênio e tenho do ozônio. Mas o exemplo que eu gosto de usar bastante com os alunos, fica bem claro aqui, é o carbono. O carbono, conforme ele se organiza, ele vira o grafite, é um cristal molezinho que vai deixando pedaço dele no caderno, né? Ou então ele pode se transformar no diamante, um cristal extremamente duro que risca, né, praticamente todas as outras coisas, certo? Bom, pessoal, então para hoje era isto, né? Junto com o link desse vídeo que eu vou enviar para o grupo do WhatsApp para vocês, está a atividade em PDF para vocês registrarem no caderninho de vocês e resolverem no caderno. Na volta às aulas a gente vai conferir e avaliar a atividade, ok? Um abraço a todos, até a próxima.